E aí pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui da Câmara de Comunicação e Marketing do Conselho Federal de Administração. Sejam todos bem-vindos, vamos chegando, vamos bater um papo sobre saúde mental. Fiquem à vontade. Aqui, como diz a nossa querida Elisa Ventura, que acabou nos deixando para seguir os caminhos da vida, a casa é sua. Então, sejam bem-vindos, vamos chegando. Vou esperar um pouquinho para que todos se conectem aqui com a gente nessa transmissão do CFA Play, o seu canal da administração. Como eu disse agora no início, nós vamos bater um papo sobre saúde mental. Hoje trataremos de dois temas, medo e ansiedade. E eu de cara, falo até com o meu amigo Jimmy, aqui o nosso intérprete de Libras, que a gente conversava aqui nos bastidores, antes da gente começar essa transmissão, que tem um significado, que tem uma expressão bem pontual, né, Jimmy? O medo, ele pulsa do lado do coração. Então, ele pulsa do lado do coração. Já a ansiedade é algo que vem na correria, é uma coisa muito rápida, que está do outro lado do peito, né? Como a gente costuma dizer, o coração e a razão. Então, é esse o significado que eu aprendi agora há pouco aqui nas nossas Libras. Então vamos entender um pouco mais sobre esse sentimento, né? Esses sentimentos, né, eu diria melhor. Convido já de cara a se juntar a mim nesta live o psicólogo e mestre em Ciências da Saúde, Wagner Costa. Ele que já é um cliente nosso aqui do CFA Play, né, Wagner? É colunista da rádio, é colunista aqui do CFA Play. Ele que sempre está com a gente aqui. Wagner, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua participação. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todas as pessoas que se dispuseram, né? Ou aqueles que têm um tempo para participar dessa live, porque eu sei que a live fica gravada e depois algumas pessoas vão terminar assistindo em outro horário. Mas é sempre um prazer e uma oportunidade em participar de um momento onde nós podemos compartilhar, trocar ideias e aprendermos também com os questionamentos das pessoas, porque geralmente perguntam-se coisas que a gente não sabe que a gente vai ter que estudar. Ora eu vou olhar para cá, que eu estou olhando para a câmera, ora eu vou olhar para cá, que eu estou olhando para ver o Paulo, tá, pessoal? Então, a gente tem esse detalhe aí da tecnologia, mas estamos todos à vontade. Exatamente, Wagner. O Wagner falou sobre questionamentos e eu já digo que daqui a pouco nós vamos passar para as perguntas que foram enviadas por meio de um formulário que estava na descrição de cada vídeo da série Mente. Então, daqui a pouco a gente vai tratar sobre esses questionamentos. Mas agora, eu gostaria de fazer uma reflexão a você, amigo, a você, amiga aqui do CFA Play, para que você utilize desse espaço como uma autoajuda. E mais do que isso, vamos ajudar também aquelas outras pessoas, seja de casa, seja do trabalho, seja da faculdade, da escola, onde ela estiver. Se você perceber uma centelha de medo ou uma centelha de ansiedade, ajude. Essa também é a nossa missão aqui na Terra, no trabalho, enfim, na faculdade, como eu bem disse. Antes da gente bater esse papo, antes da gente passar para as perguntas, eu vou soltar um vídeo do episódio 7, que trata sobre ansiedade, para que a gente possa entender toda essa contextualização. Depois, passo para o vídeo 8, que fala do medo versus ansiedade. Combinado? Então, vídeo 7 na sua tela a partir de agora. Ansiedade. Imagina que alguém oferece para você um dos melhores sistemas de alarme do mundo. Esse sistema é capaz de prever o futuro e de avisar que um perigo ou ameaça está prestes a acontecer. Além disso, te informa que você vai receber esse sistema totalmente grátis, instalado e sem custos adicionais. Qual seria a sua reação? Nos dias de hoje, você pensaria que é uma pegadinha ou algum golpe. Talvez você não saiba ou ainda não parou para pensar no assunto, mas vou te dar uma boa notícia. Esse sistema existe e você já nasceu com ele implantado na sua cabeça.
Provavelmente ele tem disparado muitas vezes em sua vida e você nem prestou atenção aos alarmes. Já sabe sobre o que eu estou falando? Eu estou falando da ansiedade. A ansiedade é uma reação normal em resposta a qualquer reação ou situação considerada perigosa ou estressante. Ou seja, todas as vezes em que você se sentir ameaçado, preocupado ou em risco, seu cérebro vai gerar uma mistura de medo, nervosismo e inquietação para lhe avisar que alguma coisa que está prestes a acontecer pode ser prejudicial a você. A ansiedade normal aumenta suas possibilidades de êxito, aumenta suas chances de atingir suas metas e objetivos. É como uma dose extra de motivação e incentivo gerada por esse sistema cerebral que está ligado ao instinto de sobrevivência e conservação da tua própria integridade pessoal. As reações intensas e prolongadas desproporcionais se manifestam fisicamente por vários sintomas e sinais, como palpitação, o coração dispara e bate acelerado. Você pensa que os outros estão ouvindo seus batimentos cardíacos. Suor excessivo. Algumas pessoas precisam enxugar as mãos, pois não conseguem nem segurar uma caneta para escrever. Tonturas. Algumas ficam desorientadas e precisam sentar para não cair. E as famosas dores abdominais. A dor de barriga que gera urgência para ir ao banheiro. Existem outros sintomas, mas estou comentando aqui os mais frequentes. Pratique exercícios aeróbicos, atividades físicas regulares, e isso vai te ajudar a controlar a ansiedade. Se mesmo assim você perceber que continua ansioso ou ansiosa, busque ajuda profissional de um psicólogo ou de um psiquiatra. Pense nisso e pense agora. Legal, né? Uma super produção daqui da equipe da CCM junto com o Wagner Costa. E a gente fez um formulário, como eu havia dito, na descrição daquele vídeo, e as pessoas participaram. Isso é legal. A gente realiza, produz, planeja e os internautas participam junto com a gente. Eu vou passar aqui uns dados para vocês. A gente fez lá no formulário alguns questionamentos, como olha só. Você sabe quais seriam os sintomas do transtorno da ansiedade? 82% disse que sim e 17% disseram que não. Fizemos outros questionamentos. Quantas vezes você já sentiu o seu emocional abalar o seu desenvolvimento profissional? 10% diz que nunca, 21% disseram que uma ou duas vezes e 67% disseram 3 ou mais. Isso, inclusive, é um dado preocupante que a gente vai tratar daqui a pouco com o nosso psicólogo Wagner da Costa. O próximo questionamento, ele trata, você teme revelar que sofre com ansiedade por meio de preconceito das pessoas? 25% disseram que sim e 71% disseram que não. Ou medo de voltar a passar necessidade, passei muita fome, como tenho medo de voltar, 3%. A próxima pergunta foi, você já procurou ajuda especializada de um psiquiatra ou psicólogo? E é um dado que chama também muito atenção, já o Wagner vai falar sobre isso, 46,4%, ou seja, metade daqueles que responderam disseram que não. Dados preocupantes, vamos tratar daqui a pouco, mas antes nós vamos te mostrar o vídeo episódio 8 da série Mente, que tratou de medo versus ansiedade. Veja. As reações de medo e ansiedade podem se confundir. Portanto, devemos criar uma maneira de diferenciá-las. Chamamos de medo quando sabemos a origem de nossas apreensões. Por exemplo, eu tenho medo de cachorro, eu posso ter medo de altura. Já a ansiedade é um sentimento difuso. Sentimos as mesmas sensações que sentimos quando estamos com medo
mas não sabemos exatamente qual a origem dessas sensações. Ou seja, sentimos ansiedade por uma ameaça desconhecida e medo por uma ameaça real e objetiva. Podemos identificar dois momentos em nossas vidas, especificamente quando estamos buscando qualificação profissional. Pode ser na graduação, na pós-graduação ou mesmo num treinamento de curta duração. Na maioria das vezes, quando vamos iniciar uma nova atividade, por não sabermos o que nos espera, sentimos uma expectativa. Isso é normal. O cérebro está nos avisando que algo de novo vai acontecer e que é preciso se preparar, ficar atento aos acontecimentos. Porém, as pessoas mais ansiosas geralmente criam um pensamento catastrófico e começam a falar para si mesmas que tudo vai dar errado, que não vão conseguir enfrentar os desafios. Isso acontece com os calouros. Eles pensam que não estão prontos, que as outras pessoas estão mais bem preparadas que eles. Algumas vezes esse pensamento é tão intenso que a pessoa chega a ficar desconectada e nem percebe o tempo passar. É o estudante que vê o semestre passando e só vai estudar quando as avaliações estão em cima da hora. Para superar esse momento, procure criar um hábito de revisar seu material de estudo todos os dias. Um segundo momento importante acontece geralmente no final da formação. Algumas pessoas começam a questionar se aprenderam o suficiente, se serão bons profissionais e se irão ou não conseguir uma colocação no mercado. Isso é válido para todas as pessoas. Lembre-se que o conhecimento no mundo dobra a cada 73 dias. Ouviu o que eu disse? 73 dias. Na década de 1950, o conhecimento dobrava a cada 10 anos. Então, lembre-se, vivemos num mundo onde a única constante é a mudança. Vai uma dica que pode te ajudar. Você precisa identificar sua ansiedade e medos e lutar contra seus pensamentos catastróficos. E se dedicar para superar as dificuldades reais ou imaginárias. E se achar que está perdendo o controle, procure ajuda profissional. Pense nisso e pense agora. Legal, né? Mas da mesma forma que a gente fez o formulário em todos eles, nesse 8º a gente também disponibilizou o formulário para que vocês, aí do outro lado da telinha, pudessem participar aqui com a gente. Veja só os dados. Na pergunta, você sabe distinguir as suas reações de medo das de ansiedade? 33% disseram que sim e 66% disseram que não. Na outra pergunta, a gente questionou, você costuma ter pensamentos catastróficos? 0% diz com pouca frequência, 16% diz com muita frequência, 66% diz uma ou duas vezes e 16% diz nenhuma. O outro questionamento, você fica inseguro ou ansioso ao iniciar uma nova atividade desconhecida? 100% daqueles que responderam disseram que sim. E a última pergunta, você costuma ter êxito ao lutar contra os seus pensamentos negativos? Depende, 16%, sim, 33%, nem sempre 16% e não 33,3%. E agora sim eu chamo de volta aqui o nosso psicólogo e mestre em Ciências da Saúde, Wagner da Costa, para que a gente comece, a responder essas perguntas, Wagner, chamando a atenção para esse último questionamento. Você fica inseguro ou ansioso ao iniciar uma nova atividade desconhecida? 100% das pessoas disseram que sim. E ao observar algumas respostas, algumas perguntas respostas e perguntas que eles enviaram para a gente, muitas pessoas também falam exatamente isso, que ficam ansiosas. O que eles podem fazer? Wagner. Olha só, Paulo, uma coisa importante para se pensar é que eu esperava que fosse 100% as respostas. Agora a questão é nós pensarmos o seguinte, qual é o tamanho dessa sua expectativa e da sua ansiedade? Porque nós aqui estávamos ainda há pouco preparando para entrar ao vivo.
sempre tem uma expectativa, mas isso não gera insegurança. Na maioria das vezes, essa insegurança excessiva, ela está relacionada aos pensamentos catastróficos. É aquela ideia de eu estou aqui na live e aí eu penso, e se faltar luz, e se a internet cair, eu fico pensando naquilo que são as piores possibilidades. Isso é um treino, nós precisamos treinar nossa mente para direcioná-la para aquilo que nós queremos. Então é importante, você que está aí nos ouvindo, você que vai assistir essa live depois, né, daqui a 6 meses alguém vai estar ouvindo, assistindo essa live, pense que a sua insegurança, ela vai ter o tamanho que você der a ela. Veja, se eu não tenho total conhecimento daquilo que eu vou fazer, eu preciso ir sabendo das minhas limitações. Isso vai me fazer entrar na atividade com mais segurança. Por quê? Porque eu não vou tentar abarcar algo que eu não sei fazer. Eu vou dentro dos meus limites. É aquilo que eu sempre digo, aqui nós estamos ao vivo. Vai que alguém faz uma pergunta que eu não sei responder. Isso para mim não é um problema. Eu vou dizer, eu vou estudar e depois eu respondo aqui nos comentários. Eu não tenho que ficar gerando pensamentos catastróficos e pensando que vai acontecer um desastre. Isso é um controle emocional que nós precisamos treinar todo dia. Perfeito. Então vamos, a partir de agora, passar para as perguntas. Lembro que a gente não vai nominar ninguém, até porque esse formulário a gente faz de forma anônima, respeitando todos aqueles que deixam uma pergunta para o Wagner responder ou que deixam um comentário ou algum tipo de resposta. Então a primeira pergunta é, Wagner, qual é a diferença entre medo e ansiedade? Nós falamos isso um pouco no vídeo e é importante perceber que o medo, ele tem um objeto muito definido. Eu sei do que eu tenho medo. Eu tenho medo de andar de moto, porque eu tenho medo de quebrar meus ossinhos. Então, só em imaginar eu quebrando um ossinho, passa a minha vontade de andar de moto. A ansiedade, ela é indefinida. A ansiedade, ela gera uma sensação que é semelhante ao medo, mas ela não é específica. Você sente o incômodo, mas você não sabe a que ele se refere. Então, a principal diferença é que o medo tem um objetivo. Eu sei do que eu tenho medo. Ansiedade é um sentimento difuso. Ele está presente e eu sinto no meu corpo, mas eu não sei o que eu estou esperando. Algo vai acontecer e eu não sei o que é. Essa, inclusive, é a segunda pergunta. Uma pessoa ansiosa está sempre preocupada com qualquer coisa? Uma pessoa ansiosa, na sua grande maioria das vezes, ela está sempre preocupada, ela está sempre esperando algo. E é isso que vai adoecendo a pessoa, porque você passa a viver um estresse constante na sua vida. É como se você estivesse permanentemente estressado. E esse estresse permanente, ele produz no teu corpo contração, que é aquela ideia de que eu estou pronto para a luta. Você produz mais cortisol, que é o hormônio do estresse. E o cortisol em excesso no seu corpo, ele vai gerar fadiga, ele vai desequilibrar o seu próprio sistema imunológico. Então, a pessoa ansiosa, geralmente, ela está sempre aguardando na expectativa de que algo ruim vai acontecer. A gente pode dizer também, Wagner, que é como se fosse a antecipação da ação e do resultado, né? Sim, porque o ansioso, ele está sempre pensando no futuro, ele está sempre tentando prever as coisas. E aí é algo, gente, olha, é uma coisa difícil, eu sei que é difícil, mas é algo para ser treinado. Na vida, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 15 minutos. Nós não conhecemos o dia de amanhã. Então, é preciso aprender que na nossa vida, eu tenho que viver o momento presente. É aquela ideia que todo mundo sabe, o passado já foi, não adianta lamentar. O futuro, ele é construído a partir das coisas que eu estou fazendo agora. Então, quando a gente fala em estudo, se eu estudar todos os dias, o meu futuro acadêmico, ele vai ser tranquilo. Se eu não estou estudando, não adianta eu me preocupar com as minhas provas, porque a minha mente, eu sei que eu não estou pronto. Então, essa é uma questão que eu preciso
identificar e começar a focar o que eu posso fazer hoje. Eu tenho que trabalhar no hoje, no aqui e agora, porque é no aqui e agora que eu estou construindo as coisas que vão acontecer no futuro de uma forma planejada, prevista, sabendo que eu não tenho controle de todas as coisas. Lembre-se que em planejamento tem sempre aquela variável, né? Olha, pode acontecer algo fora do previsto. E aí, faz o quê? Resolve. Exatamente. Wagner, a terceira pergunta, ela veio somente assim. Preciso de ajuda, não estou bem. E aí eu completo. Como que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode perceber que uma pessoa não está bem? Olha, dizendo especificamente para essa pessoa, se você percebe que não está bem, procure as pessoas que gostam de você. Não procure as pessoas que te criticam. Procure as pessoas que te dão apoio. Fique próximo a essas pessoas. E se você percebe que não está resolvendo, procure ajuda profissional. Gente, uma das coisas que mais impede o ser humano de buscar ajuda é o preconceito e o medo que ele tem de acharem que ele é doido. Olha, só para vocês terem uma ideia, a ansiedade junto com a depressão, elas estão perturbando o planeta inteiro. A pandemia disparou uma onda de ansiedade. Não tem um motivo, simplesmente todos nós estamos com medo de morrer. Então, se você está sentindo que está perdendo o controle, é importante buscar ajuda antes que você tenha um ataque de pânico, antes que você agrave esse estado. Procure ajuda. Se você não está bem, busque um psicólogo, busque um psiquiatra, busque ajuda profissional, converse com alguém que possa te levar até um profissional para você receber um apoio adequado. Perfeito. E, Paulo, isso que você falou de como é que eu percebo que alguém não está bem? É perceber o comportamento. A pessoa muda de comportamento, ou ela se isola demais, ou ela fica tentando viver uma vida muito animada. Eu sempre digo que os extremos não são confiáveis, então quem é alegre demais pode estar escondendo algum tipo de sofrimento. É ansiedade velada, né, Wagner? Exatamente, eu preciso observar se houve alguma mudança de comportamento nas pessoas à minha volta. E aí, como é que eu falo com essas pessoas? Olho no olho, sabe, dizendo para ela, olha, eu percebo que você não está bem, eu quero te ajudar. Vamos conversar sobre isso? Não tem essa coisa de, mas o que ele vai pensar, o que ela vai pensar, se ela vai se chatear. Seja sincero e se disponha a ajudar. Isso é muito importante. Perfeito. A quarta pergunta, o que fazer quando o motivo da ansiedade envolve estética, aceitação e baixo autoestima? Lembra que isso daí não é ansiedade, hein? Porque se eu sei do que eu estou preocupado, isso não é ansiedade, é medo, é outra coisa. Veja, se eu não me aceito, o que eu tenho que fazer se eu não me aceito fisicamente? É aquilo, talvez eu precise de um tratamento, de um acompanhamento profissional, porque às vezes nós temos traumas que foram criados ao longo da nossa vida. Olha, olhem para mim, eu tenho uma cara de índio, né? Dá para ver que tem aqui uma cara de índio. Eu tinha uma dificuldade de aceitar essa cara de índio. Mas como é que eu mudei isso? Eu passei a me olhar todo dia. Eu tenho o hábito de ver fotos minhas, de me olhar no espelho e conversar comigo. Porque uma coisa que nós precisamos entender é que não existe beleza. Esse conceito de beleza é uma exigência social. Ninguém é igual ao outro. Nem os gêmeos idênticos são 100% idênticos. Se você perguntar, se você conhecer gêmeos idênticos, você os confunde, mas a mãe deles sabe quem é um e quem é outro. Ela não confunde, porque ela convive todo dia. Então, se aceitar é se olhar. Dou um exemplo. A minha voz, eu aqui estou ouvindo minha voz. Ela tem eu tenho uma percepção sobre ela. Mas quando eu escuto minha voz gravada, ela é diferente. E aí tem alguma coisa estranha. Eu tenho que me acostumar com essa voz gravada. E autoestima é um problema hoje muito grave por causa das comparações. Tem a ver com a beleza. Se eu me comparo com os outros, eu vou ter essa tendência
de escolher padrões de beleza e sempre me colocar abaixo. A pior coisa que você pode fazer é estar se comparando com os outros. Você tem que se comparar com você mesmo e perceber o quanto você cresceu, o quanto você está crescendo e o que você precisa fazer para se desenvolver. Esse é o nosso foco. Perfeito. Pergunta número 5. O governo colabora para o aumento da ansiedade e tristeza do povo por meio da ganância e corrupção? Olha, certamente, esses dias eu estava assistindo o documentário do Marighella, vendo a revolução, né, armada, o que o pessoal tentou fazer como uma resistência ao golpe de 1964. Não mudou nada, gente. Nós estamos na mesma condição, nós não temos como lutar. Hoje nós vivemos uma situação no nosso país extremamente complexa, onde basta observar os dados que o próprio governo divulga, a qualidade de vida diminuiu, o ganho diminuiu, o salário perdeu o poder de compra. Então, certamente, isso gera medo, isso gera ansiedade. Tem uma pesquisa da Universidade de Minas Gerais que diz que no ano de 2021, no meio de 2021, em junho, eles fizeram essa pesquisa. O sentimento mais presente na vida do brasileiro é medo. Medo de perder o emprego, medo de passar fome, medo de morrer, medo de perder os parentes. Então, observem que tudo isso também tem a ver com desigualdade social e com política. Por isso, isso aqui não é um programa político, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Escolham bem em quem você vai votar para deputado e senador, porque são essas criaturas que poderiam estar resolvendo as coisas no país. Não é presidente, não. O nosso foco deveria ter excelentes deputados e excelentes senadores, que as coisas andariam melhor. Isso é uma opinião pessoal. Depois, quem quiser conversar sobre isso à parte, a gente conversa aí nos directs do Instagram. Show de bola. E, inclusive, falo, o Wagner responde todos os directs, né, Wagner? Respondo. Sexta pergunta. Como lidar com ansiedade no ambiente de trabalho? Olha, você precisa ter alguém dentro do seu ambiente de trabalho que você tenha confiança para contar que você está sofrendo de ansiedade. Se você puder ter a colaboração do seu chefe, isso é importante. O que você não deve fazer, esconder das pessoas. Se você estiver sofrendo de ansiedade, vá a um médico, vá a um psiquiatra, vá a um psicólogo, pegue um laudo e assuma isso, porque a pior coisa que o ansioso faz é pensar que ele vai resolver tudo sozinho. Dependendo do grau da sua ansiedade, você não vai resolver tudo sozinho. Nós precisamos de apoio de outras pessoas. Então, no ambiente de trabalho, procure os amigos mais próximos, conte a eles sobre a sua realidade, para que eles te deem apoio nos momentos de crise. Isso é fundamental. E é claro, né, nós precisamos sempre falar de saúde mental, para que os líderes, os chefes, eles saibam também ser empáticos e respeitar esse momento das pessoas. Paulo, ontem eu estava lendo uma reportagem que saiu no El País de um médico neurocientista israelense. E ele estava falando uma coisa que nós psicólogos estamos comentando nos bastidores. Nós teremos uma onda de ansiedade, de estresse pós-traumático após essa pandemia. E os governos, as instituições não estão se preparando para isso. Nós não temos uma estrutura para dar apoio de saúde mental para a população. E a pandemia veio mostrar isso para nós, porque as pessoas precisam, tem lugar que você passa 7 meses para conseguir uma consulta com um psiquiatra. 7 meses. Imagina você ficar 7 meses sofrendo com síndrome do pânico. E ansioso esperando, né? Realmente é triste. Wagner, quando tenho algum probleminha, fico agoniado até resolver. Isto é certo? Depende. Se a tua agonia não perturba as pessoas à tua volta, só perturba você, isso é meio certo. Olha, nunca é legal, nunca é saudável a gente ficar desesperado.
Se eu tenho um problema, eu tenho que dar a esse problema a prioridade que ele merece. Então, se ele precisa ser resolvido, eu vou fazer o que tem que ser feito. Mas, de meia-noite às 6 da manhã, se eu estou dormindo, não adianta pensar no problema. Então, nesse ponto, você tem que ir diferenciando, falando com você mesmo. Ó, agora eu vou para casa, amanhã eu continuo isso aqui. De 6 da tarde às 6 da manhã, não adianta eu ficar pensando. Pensar não resolve problema. Eu tenho que planejar e fazer alguma ação. Então, não é legal ficar o tempo todo pensando naquilo. Às vezes, isso pode ser já um grau de ansiedade grande que você precisa pensar. Porque isso, às vezes, parece bom, mas com o tempo isso vai te esgotando. E aí tem síndrome de burnout, tem um monte de outras coisas, fadiga adrenal, essa coisa da estafa, do estresse permanente não tratado, isso gera outros problemas no nosso dia a dia. Você falou nessa questão aí de desligar, né, de viver uma outra parte do meu eu de 6 às 6 da manhã. Mas quando acontece de você estar dormindo, sonhar com aquele tipo de demanda ou acordar pensando naquele tipo de demanda, o que a gente pode fazer? Vê, Paulo, isso ocorre porque você está pensando muito no assunto. O que eu preciso fazer? Eu preciso incluir na minha vida atividades desestressantes. Eu, por exemplo, eu toco violão. Então, agora no Natal, eu estou aprendendo a tocar algumas músicas que são relacionadas ao Natal. Aí eu estou aprendendo a tocar Noite Feliz, uma musiquinha simples, né? Mas daqui mais uns dias eu vou postar no meu Instagram, @WagnerCostaPC. Se liga lá que você vai ver eu tocando essa música. Isso me desestressa. Observa, quando eu estou aprendendo a tocar a música, a minha atenção está toda voltada na música. Com certeza eu me desligo dos outros problemas. Eu tenho coisas a fazer que eu tenho prazos para entregar, mas eu não estou pensando nelas agora. Agora eu estou aqui, focado na live, prestando atenção, ouvindo o Paulo aqui, o computador está aqui embaixo, eu estou olhando para cá, eu estou focado na live. O que eu vou fazer depois, eu só vou pensar nisso depois. Inclua na sua vida atividades que possam te desestressar. Vai descobrindo o que te faz bem. Um passeio na natureza, uma música, ouvir música, ver um filme, tocar um instrumento musical é algo muito importante. Conviver com pessoas amigas, se distrair. Você precisa ter atividades de anti-estresse na sua vida. Perfeito. Não concluir tudo o que começo. Por quê? Na verdade, não consigo concluir tudo que eu começo. Por quê? Às vezes é medo de falhar. Às vezes a gente tem tanto medo de ser criticado que a gente prefere abandonar a ideia no meio do caminho, que é para ninguém dizer que deu certo ou não. Eu conheci uma pessoa que ele é arquiteto e ele disse para mim, eu nunca desenhei uma casa para mim. Eu perguntei por quê. Ele disse, se eu desenhar uma casa para mim, as pessoas vão ficar colocando defeito. Eu sou arquiteto. Eu fiquei pensando naquilo. Olha só, ele nunca desenhou uma casa para ele porque ele não quer receber crítica. Todos nós temos uma dificuldade de lidar com as críticas porque nosso cérebro ele se liga muito nas coisas negativas. Se você anda abandonando as coisas, pense nisso que eu estou lhe falando. Talvez isso seja medo da crítica externa. Pegue uma coisa e faça até o final, conclua e descubra o que acontece. Pegue um livro que você abandonou e leia até o final. Mostre para você que você pode ir até o final e descubra o que acontece. E aí você lida com isso. Às vezes um psicólogo pode ajudar nessas horas, viu? Wagner, o sinal... essa pergunta é interessante. Acaba sendo uma coisinha que a gente nem pensa. E eu achei muito interessante, quando eu estava montando o roteiro dessa transmissão, eu destaquei essa pergunta porque eu achei realmente muito interessante. Veja só, o sinal de internet causa ansiedade em todos os consumidores que desfrutam dessa ferramenta lenta e não alcança a velocidade que o cérebro exige, ou seja, o trenzinho lá tá difícil, né? A gente está com o celular na mão, a internet no linguajar, deu uma piorada. E aí você não consegue mandar aquela mensagem, a ansiedade explode.
Observa, isso daí tem a ver com o vício. Hoje, alguns estudos estão mostrando que o aparelho celular, o contato, a conexão com a internet, ela está mudando a forma de funcionar do nosso cérebro. Nós estamos mudando o nosso padrão de convivência com as pessoas. Às vezes, você está num lugar e você fica, cadê meu celular? Sabe, se você deixa o celular em casa, parece que faltou um pedaço de você. Isso daí é um vício. Hoje nós estamos viciados nessa conexão. Gente, não precisa dessa pressa toda. Desculpa, não precisa dessa pressa toda. Sabe, se você precisa falar com alguém, telefone. Às vezes, as pessoas me mandam mensagem e aí elas ficam olhando, né? Apareceu os 2 tracinhos, chegou no telefone, se ficou azul, ele leu, aí a pessoa fica louca, por que ele não respondeu? Sabe, às vezes, você não responde na hora e nós precisamos dar tempo para as coisas. Nós estamos perdendo, exatamente pelo uso excessivo das redes sociais, muitas pessoas estão perdendo o equilíbrio. E aí essa preocupação de eu mandei alguma coisa, já chegou, a internet está lenta. Veja, anos atrás a gente mandava uma carta e ficava esperando 10 dias para ela chegar. Hoje, ninguém está usando mais nem e-mail, né? E-mail ficou uma coisa assim mais para oficializar. Mas a gente está tudo conversando pelo WhatsApp, tudo instantâneo. Não há essa necessidade o tempo todo. Tem gente que vai para casa e continua trabalhando o tempo todo, não consegue se desconectar. Então eu diria, pare, tire um tempo, deixe seu celular longe de você. Hoje mesmo eu saí, fui fazer uma compra e deixei o celular em casa. Quando eu estava lá na rua, eu procurei o celular. Você vê o vício. Aí eu lembrei, não, eu deixei o celular em casa. Eu estou treinando isso. Ficar um tempo sem celular. Eu não posso ficar toda hora olhando para o celular. Isso vai tirando a nossa mente da convivência saudável com outras pessoas. Isso não é bom. Tá aí a crise do imediatismo, Wagner? Eu acredito que sim, isso tem gerado uma crise muito grande, porque as pessoas querem resolver as coisas tudo de forma instantânea. Internet é forma instantânea. Eu publico e aí eu já fico esperando quando é que vai inteirar 1000 visualizações nos meus vídeos. Paulo, meus vídeos tudo tem mais de 1000 visualizações, viu? Tá ficando bom o negócio. Então, às vezes, isso vira vício. Ah, gente, só tem 200 visualizações, aí a pessoa fica o tempo todo... Entende? Essa busca pelo instantâneo, é preciso se acalmar. Nós precisamos dar tempo, porque a nossa mente, ela não foi feita para isso. Nós não somos computadores, nós não fazemos várias coisas ao mesmo tempo. Perfeito. Wagner, a próxima pergunta questiona: a pessoa com ansiedade tem aptidão para comer compulsivamente ou beber? Às vezes sim, porque a comida, ela funciona como um distrator, é algo que ele te distrai. Então eu estou ansioso, aí eu como, eu fico me ocupando porque a sensação da comida, ela nos acalma, porque ela dá uma sensação de conforto. Muitas pessoas, quando estão ansiosas, elas aumentam a ingestão de comida, aumentam a ingestão de doce, elas ficam querendo estar sempre comendo, como uma forma de se distrair. Algo que os neurologistas e os psiquiatras têm percebido, e eu tenho percebido isso no meu consultório como psicólogo, as pessoas estão usando álcool para relaxar. Tem muita gente que todo dia toma 2 cervejinhas para dar uma relaxada. Isso no início funciona. Só não podemos esquecer que o álcool, ele gera... como é que diz? Eita, fugiu a palavra. Dependência? Não é abstinência. Ele gera... você se acostuma com ele. Eu não achei a palavra aqui no cérebro. E aí o que ocorre? Você toma uma cerveja, daqui a um mês você vai precisar de 2 cervejas para obter o mesmo efeito.
depois você vai precisar de 3 cervejas para obter o mesmo efeito. O teu corpo, ele vai se habituando e isso vai gerando um vício. Não é a ideia que se quer quando eu sou ansioso. O remédio para a ansiedade, tem pessoas que tomam a mesma dose do remédio para a ansiedade durante 10 anos. Ela não precisa aumentar a dose. Isso aí, Paulo, já responde uma pergunta que eu vi aí nessa sua lista em algum lugar. Né? Mas quando eu tenho uma crise, o médico tem que aumentar a dose? Não necessariamente. Você precisa identificar se algo na sua vida mudou que gerou aquela nova crise. Resolva o problema. Às vezes é preciso ajustar a dose do remédio com o seu psiquiatra. Mas não é assim qualquer crise. Você tem que se observar. A pergunta que o Wagner se referiu, inclusive, era a próxima. Quando eu tenho uma crise de ansiedade, o médico deve trocar o medicamento ou aumentar a dose daquele que estou usando? Então está respondido. Nem sempre. Paulo, sabe o que é importante fazer? Você que tem ansiedade mesmo, que sofre com ansiedade, faça uma agenda. Anote quando você tiver crise. Anote o que aconteceu no dia anterior. Tente pensar no que você estava pensando naquele dia. Talvez você encontre um padrão. Muitos pacientes meus encontraram um padrão. E ele diz assim, olha, eu aprendi. Eu acordo, eu já sei. Hoje é um dia que eu vou ter uma crise de ansiedade. Então ele começa já a respirar e se acalmar, porque ele já percebeu que naquele dia o corpo dele acordou diferente. Isso é autoconsciência, isso é autoconhecimento. É nesse ponto que você começa realmente a usar a sua mente para mudar as suas sensações físicas. Faça uma agenda. Não é preciso aumentar remédio toda vez. Às vezes algo aconteceu diferente e aquilo disparou uma ansiedade em você. Próxima pergunta, como se libertar quando sua ansiedade está ligada à sua criança interior e o TDAH? Isso daí é um assunto complexo, porque às vezes você faz terapia por muitos anos e não consegue se libertar. Às vezes é preciso aprender a conviver com a ansiedade. Algumas pessoas, o grau de ansiedade dela é tão intenso que ela vai ter que tomar remédio para a vida toda. Do mesmo jeito que o hipertenso toma remédio para a vida toda. A pessoa que tem diabetes, ela toma remédio para a vida toda. Entendeu? Às vezes você precisa tomar remédio para a vida toda e aprender a conviver com aquela condição de saúde. Não busque tratar a ansiedade ou o déficit de atenção como algo que você vai resolver e pronto. Aprenda a conviver. Se você conseguir resolver, legal. Às vezes você vai passar 2, 3 anos sem ter uma crise, aí depois aquilo volta um pouquinho. É importante aprender a lidar com o problema sem querer uma solução permanente, porque isso vai gerando mais ansiedade, mais expectativa, e hoje a ciência ela tem muita dificuldade ainda para fazer diagnósticos 100%, nós temos quase exame nenhum para identificar transtorno de déficit de atenção, ansiedade, depressão, são transtornos que na maioria das vezes são diagnósticos feitos a partir de uma entrevista. E esses diagnósticos nem sempre são bem trabalhados, bem aprofundados, e eles podem ter algum ajuste a ser feito ao longo do tempo. Perfeito. Vou dar uma pausa aqui nas perguntas que nos enviaram pelo formulário para também fazer as perguntas das pessoas que estão participando aqui ao vivaço com a gente, em tempo real, aqui no chat do nosso YouTube do CFA Play. As pessoas encaminharam aqui perguntas e comentários que eu vou ler daqui para você agora, Wagner. Veja só, primeira pergunta. Existe ansiedade que deixa a pessoa incapacitada? Conheço uma pessoa que não consegue trabalhar por causa disso. Sim, existe ansiedade que deixa a pessoa incapacitada. Tem gente que tem 3, 4 crises de pânico. A crise de pânico é uma crise aguda de ansiedade, onde a pessoa tem ondas de calor, o coração dela dispara, a pressão aumenta, ela acha que vai morrer, ela não consegue trabalhar. E tem pessoas que precisam ser afastadas do trabalho para poder fazer um tratamento. Existe, e hoje isso é muito comum.
Esse questionamento foi da Aline Cardoso e ela, inclusive, fez mais uma pergunta. Infelizmente, tem pessoas que não respeitam o nosso medo. Recentemente, um parente parou de falar conosco porque não estamos recebendo visita. Então, essa é a grande questão. Nós precisamos sempre tratarmos esses assuntos de saúde mental. Vocês já viram um monte de história de parentes que estavam com medo de pegar Covid, não estavam recebendo visita, abriram uma exceção, aí veio um parente que estava, né, com o vírus e o amigo aqui morreu. Olha, a culpa que vai ficar nessas mentes aí pode estragar a vida das pessoas. Nós precisamos sim respeitar o medo dos outros, respeitar a limitação dos outros. No Brasil, tem muita gente achando que a pandemia acabou. A pandemia não acabou. Eu moro num estado que só 30% da população se vacinou, gente. As pessoas não querem se vacinar. O governo do estado faz propaganda, a prefeitura faz propaganda, o Ministério Público faz propaganda, todo mundo faz propaganda chamando as pessoas para se vacinarem e as pessoas estão resistindo à vacinação. Imaginem o que é meu estado, só 30% das pessoas se vacinaram. Ontem, ou foi hoje, estava no jornal, que Rondônia está tendo um novo surto de Covid. E Rondônia tem mais vacinação do que Roraima. Então, nós não podemos baixar a guarda. Se você tem medo, o seu medo, ele te indica que você está se sentindo inseguro. Você não tem que, se desesperar por isso. Faça aquilo que tem que fazer, se proteja e veja que esse medo ele também não pode ser a tal ponto que você vá se isolar totalmente do mundo. Você tem que ir lidando com as coisas dentro das condições que a ciência está nos mostrando. Wagner, em uma das suas palestras eu assisti e você disse exatamente com essas palavras, abre aspas, aprenda a dizer não, fecha aspas. Interessantíssimo, né? Aprenda a dizer não. Às vezes, as pessoas dizem assim, mas tu não vais porque... Eu às vezes vou para os lugares, Paulo, e só eu estou de máscara. Vê, eu já baixei a guarda, eu já tomei 3 doses da vacina. Então, eu já tomei minhas 2 doses, já tomei a dose de reforço. De alguma forma, eu estou mais tranquilo. Mas eu vou nos lugares, eu não tiro máscara. E isso, às vezes, incomoda os outros. Problema deles é aprender a dizer não. Se você tem ansiedade e você não se sente seguro no lugar onde tem muita gente, diga não. Mesmo que as pessoas não compreendam e até te discriminem. Mas você tem que dizer sim para você, para o seu bem-estar. Isso é algo que a gente aprende treinando todo dia. Perfeito. Tem uma outra pergunta da Aline, que é interessantíssima também. Wagner, quando a sessão de terapia nos causa ansiedade? Isso acontece muito, né? A pessoa fica, meu Deus, minha sessão vai começar daqui a pouco. Não faço mais nada, parei. Vou esperar 5 horas a minha sessão começar. E esquece do mundo. Converse com seu terapeuta sobre isso, porque a sessão de terapia, ela não deveria estar gerando toda essa ansiedade. É natural, às vezes, no início, as pessoas que são ansiosas, elas sentirem essa expectativa, porque elas se cobram, elas ficam pensando o que eu vou dizer, o que eu vou falar, o que o terapeuta vai falar, mas a gente precisa compreender que uma sessão de terapia é uma conversa entre 2 pessoas, onde as 2 pessoas estão buscando encontrar soluções para que a vida transcorra e corra melhor. Logo, isso não é para gerar ansiedade, isso é para gerar tranquilidade. Converse com o seu terapeuta. Perfeito. Wagner, tem alguns comentários aqui, veja só. Ana Graciele disse, natação me ajudou a controlar a ansiedade. A Bárbara Toniato diz... muito bom, pratico o exercício físico e me ajuda muito a controlar a ansiedade também. Ela direcionou, respondeu ou comentou o que a Ana Graciele acabou de nos falar. A Bárbara Toniato, inclusive, ela disse que as redes sociais, acredito que ela estava fazendo referência àquilo que você disse anteriormente sobre as redes sociais, ela afirma, redes sociais é um gatilho para ansiedade. Tive essa percepção, estou dando um tempo com redes sociais, está sendo ótimo. Voltei a ler meus livros, meditações e exercícios físicos.
Como é o nome dela? Como é o nome dela? Bárbara Toniato. Bárbara, eu também estou fazendo isso. Eu não assisto mais TV à noite. Eu tenho lido bastante. Eu estou lendo vários livros. Achei um site aí que eu não sei nem se esse site ele é legal, mas ele chama Lê Livro. Ele diz lá que é um site legal e você pode baixar alguns livros. E eu tenho lido muita coisa desse site, sabe? Eu li agora recentemente As Desventuras do Jovem Werther, que é um livro que se discute muito quando a gente fala de suicídio, do Setembro Amarelo, né? Que é um livro que dá origem ao que nós chamamos de efeito Werther, que é quando você divulga suicídio, será que outras pessoas também se matam? Eu acabei de ler um livro super legal que ele fala sobre traumas no nosso corpo. Isso daí ajuda a tirar nossa ansiedade. Realmente, em algumas situações, as redes sociais, elas alimentam muito a nossa mente, é muita informação que a gente não consegue processar, e isso gera ansiedade, sim. Ficar um pouco longe das redes sociais é saudável. Perfeito. Principalmente... Só um comentário. A atividade física hoje é considerada tão importante quanto o remédio e a terapia. É uma válvula de escape, né? Eu não te ouvi, Paulo. É uma válvula de escape. Sim, ela drena o estresse do teu corpo e faz com que a circulação do sangue ative melhor teu cérebro, fazendo com que os neurotransmissores fiquem mais equilibrados dentro do cérebro. Entendi. Perfeito. E isso acontece com muita gente mesmo, né? A gente precisa domar... A gente pode falar com essa propriedade, Wagner? A gente precisa domar a ansiedade? Sim. E o medo também, né? Sim, porque assim, Paulo, tem uma parte da ansiedade que ela é corporal. A pessoa tem um cérebro ansioso, um cérebro que reage diferente às ameaças da vida. Essas pessoas, elas precisam aprender a fazer intervenções no cérebro. Hoje está comprovado que a meditação, os exercícios de respiração, eles mudam o padrão de reação do cérebro àquilo que o cérebro considera como ameaça, diminuindo a nossa ansiedade. Eu não estou dizendo aqui que você vai curar a tua ansiedade somente com meditação. Às vezes você precisa combinar terapia, meditação, exercício físico, essas coisas juntas. Então, medicação, terapia e atividade física, as três coisas são importantes. Não pense, eu vou só tomar remédio. Faça as três coisas conjuntas, que todas as pesquisas mostram que elas funcionam melhor quando estão juntas. Tem um comentário da Aline aqui que eu acabei passando batido. Ela diz: coloque o vídeo da música no YouTube também. Não tenho mais Instagram, atrapalha nos estudos. E aí eu puxo um gancho. Música resolve, Wagner? A gente está em casa, precisa estudar, a mente está aceleradíssima. Você precisa concentrar, você precisa parar. A música, ela resolve isso? Gente, eu vou dizer aqui depois da live, e nada de ansiedade agora. Depois da live, vocês entrem aí no YouTube e aí procura TED, TED, né, TED, que é um canal de palestras, e aí coloque TED espaço música e assista um videozinho, que é um desenho animado, falando do efeito da música no nosso cérebro. Quando você assistir esse vídeo, nunca mais você vai esquecer. A música no nosso cérebro, ela tem um efeito fora de série. Hoje, eles fazem experimento com idosos com Alzheimer. Eles pegam um fone de ouvido, Paulo, e põem as músicas que eles ouviam na juventude. Eles passam um tempo ouvindo aquela música, a mente deles volta a funcionar. É um negócio assim... emocionante para você ver. A música, ela faz conexões, ela faz o cérebro funcionar. Por quê? Porque a pulsação, ela é traduzida numa parte do cérebro, o ritmo noutra parte, a harmonia noutra parte. Então, quando você ouve música, o teu cérebro, ele se integra todo.
E os cientistas dizem que tocar um instrumento musical é ainda mais potencializador dessa harmonia cerebral. As pesquisas mostram que tocar um instrumento musical é a atividade que mais cria movimento dentro do cérebro. Perfeito. Música acalma as feras. Isso eu não sei quem disse, mas é verdade. Falando em música, eu tenho duas perguntas, né? Para a gente já se encaminhar para o fim. A primeira pergunta é do Tom Zé de Albuquerque. Tom Zé de Albuquerque é meu amigo, olha aí. Ele fez referência quando você falou que está aprendendo as músicas do Natal no violão. Ele questiona, será que o Wagner já sabe tocar a música Bicho de Sete Cabeças? Tom Zé de Albuquerque está quase pronta. Eu tenho treinado essa música aí, ó. Eu tenho treinado essa música. A gente precisa marcar aquele encontro para tocar essa música. Veja, certas músicas, elas marcam a nossa mente. Então, quando você executa no instrumento musical uma música, você repete sinapses e você dispara reações químicas e elétricas dentro do teu cérebro. E isso ativa o cérebro. Então, tocar uma música, repetir, isso ajuda a manter a memória. Bicho de Sete Cabeças é uma música marcante. Quem não conhece essa música, por favor, hoje, ouça essa música. Bicho de Sete Cabeças é uma música fantástica. Perfeito. Antes de fazer a minha outra pergunta sobre a música, eu vou dar espaço aqui para a Águia MBR, né? Esse é o codinome dela nas redes sociais, que questiona: tenho muito medo de empreender. Sempre trabalhei como empregado e gostaria de empreender sozinho, mas esbarro em um medo muito grande em começar. Isso pode ser quebrado se começar assim mesmo? Se começar? É porque ele diz assim, isso pode ser quebrado, a gente pode chegar no fim dessa ansiedade se eu começar desta forma, se eu começar ansioso e ao longo do processo, de repente, acabar com essa ansiedade? Sim, olha só, esse medo, ele faz parte da vida. O medo, ele faz parte da vida. O medo, ele foi desenvolvido ao longo dos séculos para nos proteger. Medo não é uma coisa ruim. Medo, quando você sente medo, o teu corpo está dizendo para ti mesmo que você precisa se preparar melhor para algo que vem aí na frente. Esse o que serve, para que serve o medo. Ele é um sinal de alerta. Então eu preciso conviver com meus medos e enfrentar meus medos. Se você quer empreender, e aí empreender no Brasil hoje é algo complexo, você precisa de orientação, você precisa de mentoria, você precisa se cercar de pessoas que possam te dar suporte para que você faça um empreendimento que tenha, as chances de dar certo. Não vá fazer de qualquer jeito, achando que, porque eu sou corajoso, vai dar certo. Empreender é arriscado. É você fazer coisas que você não sabe o que será o resultado. Então, é normal que o medo esteja presente. Agora, é importante eu assumir que estou com medo e buscar ajuda. Para isso que nós trabalhamos em equipe. Não faça nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Perfeito. Voltando, né, porque eu quero finalizar com isso, voltando para a música, você disse que é muito importante, que é uma ferramenta que ajuda a gente, não sei se existe essa palavra, mas nos ajuda a desgatilhar a nossa arma de ansiedade, a nossa arma do medo. E aí eu queria lançar um desafio para você, quebrando todos os protocolos aqui. Eu nem sei se você pode, se você não puder, diga não, como você nos ensinou aqui. Você consegue finalizar essa live tocando pelo menos uma música no violão para que todos se acalmem? A gente vá se acalmando, encerrando essa live sem ansiedade, sem medo. Se não puder, não tem problema. Vai dar. Ele já levantou ali, ele vai aceitar esse desafio de terminar essa live, de terminar essa transmissão com uma música. Ele que bem disse, aprendeu a tocar violão nessa pandemia, está aprendendo a tocar as músicas de Natal para tocar, né, naquela reunião de família, naquela reunião gostosa, mostrar que superou os desafios, está com o violão na mão e eu acredito que vai dar certo.
Tocar violão em público é algo complicado porque você sempre não sabe se vai conseguir acertar. Então, um profissional, quando você vê um profissional tocando violão, ele já treinou aquilo milhares de vezes. Então, na mente dele, ele se sente seguro. Então, uma coisa é eu tocar uma música, por exemplo, músicas simples. Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em seu viver. Entendeu? Isso é uma coisa, é muito mais simples. Agora você tocar algo do tipo... Isso aí é mais complicado, entendeu? Mas é treino. Nós temos que treinar. O meu objetivo, eu não toco violão para o público. Eu toco violão para mim. Então, isso aqui que eu estou fazendo é só para agradar o Paulo, entendeu? Porque eu não toco violão em público. Então, eu estou me expondo aqui, né? Eu estou colocando as minhas fragilidades como uma forma de exercitar também o meu potencial. Então, isso é importante, a gente treinar. Vou tentar tocar uma música inteira aqui. Tá. Dá para ouvir aí, Paulo? Dá para ouvir, fica tranquilo. Música não tá saindo, tá vendo? Tocar em público é diferente, porque geralmente eu toco lendo a partitura, né? Palmas para Wagner Costa. E eu vou te falar uma coisa. É a primeira vez que eu tô tocando violão em público. Muito obrigado, Wagner. Parabéns, de verdade. E eu vou te falar uma coisa. Antes da gente começar a nossa live, eu estava falando, por incrível que pareça, não era nem porque a live de hoje é relacionada ao medo e ansiedade. Eu estava falando com a minha chefia que eu usei estas palavras. Chefia, hoje eu não tenho mais medo, nem ansiedade de entrar em uma live. E eu te digo, eu me formei já tem uns 7, 8 anos. Eu tinha medo de entrar em transmissão ao vivo até o 7º, 8º ano. Eu chegava, eu me tremia, já trabalhei em emissoras de TV. Na hora para começar, eu nem dormia. Eu trabalhava de manhã na Record, né, falando aqui, abrindo rapidamente aqui a minha vida. Eu trabalhava na Record, entrava de manhã cedo e sempre de manhã cedo eu tinha uma transmissão ao vivo. Eu nem dormia. Já pedi a pauta no dia anterior, ansiedade, que eu não queria errar. E é exatamente isso que o Wagner mostrou aqui pra gente agora, né, Wagner? É superar os medos e as ansiedades, principalmente o medo, treinando. E é o que eu faço aqui, a chefia que me coloca sempre nos ao vivos. Eu perdi meu medo treinando, exatamente como o Wagner fez agora, tocando violão. E é exatamente isso. Nós precisamos compreender que nós temos limitações. É normal. Veja, quando você vê um profissional, por exemplo, a questão da música, você vê um profissional tocando um instrumento que o camarada toca na perfeição, ele treinou aquilo centenas e centenas de horas e ele só faz aquilo, entendeu? Então eu não tenho, por exemplo, falar aqui na live, rapaz, eu falo o dia todo, não tem problema. Veja, tocar violão é outro mundo, entendeu?
é outro mundo, é uma outra coisa que eu estou aprendendo a fazer. Então, você precisa ter um treinamento diferenciado. Com o tempo, você vai vencendo. É aquilo que eu sempre tenho falado. Um pensamento intenso, prolongado, repetido e consciente, ele vai moldando o teu cérebro. Então, a mesma coisa, violão é treino. Paulinho Nogueira, que é um cara que eu gosto muito do violão, ele dizia que tocar violão é o instrumento mais fácil de tocar ruim e um dos mais difíceis de tocar bem. Porque tocar de qualquer jeito é fácil, mas tocar bem não é muito fácil, não. É complicado. Wagner, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por colocar em jogo aqui o seu talento, não só como psicólogo, mas como músico, é talentoso. O Wagner, e eu sempre digo a ele, sou fã do Wagner, sou fã da linguagem que ele destina àquelas pessoas que estão acompanhando, né, os destinatários, como emissor da informação e como emissor de especialista da ciência da saúde, como psicólogo, sou fã do seu profissional. Muito obrigado pela sua participação aqui. E já deixo o lembrete que a gente ainda tem mais uma live da série Mente neste mês, dia 20 de dezembro. Então, você que nos acompanha agora, já registra esse compromisso na sua agenda, a mesma agenda que Wagner Costa disse para você anotar as suas ansiedades, os seus picos de ansiedade, de medo. Então, Wagner, muito obrigado de coração por mais essa parceria, por mais esse encontro que tivemos agora comigo, né? Já que Elisa Ventura, como eu disse no início dessa transmissão, seguiu a vida. Elisa, inclusive, sei que você está nos acompanhando. Um grande abraço para você. Seja muito feliz. Wagner, muito obrigado, viu? Obrigado, Paulo. Estamos à disposição. Gente, divulguem essa live. Compartilhe com os amigos de vocês os vídeos. Essa série é feita para você, para os acadêmicos. Vá lá, compartilhe, comente, mostre para outras pessoas. Perfeito. Até mais, gente. Wagner, muito obrigado pela sua participação. Gostaria de agradecer também ao Jimmy e ao Arthur, os nossos intérpretes de Libras, que estão aqui do meu lado. E eu já adianto, todas as nossas transmissões haverá inclusão de Libras e contextualização do que está acontecendo. Não fiz isso no começo, mas faço agora. Estou com uma blusa quadriculada, verde, um verde meio claro, fluorescente, um azul. Estou com barba, deixando a barba crescer, tenho um cabelo curto, estou de calça jeans, sapato marrom. Estou aqui no estúdio do Conselho Federal de Administração, especificamente na Câmara de Comunicação e Marketing. Essa é a nossa inclusão. Isso é feito para você. Dia 20, a gente se encontra. Combinado? No CFA Play. E quinta-feira agora, dia 9, nós temos o debate qualificado. Se eu fosse você, não perderia. Nos vemos na próxima oportunidade e eu te encontro lá. Grande abraço.